A parte favorita de quando há essa queda de temperatura é que fica muito mais fácil de você enxergar qual seria o caráter da pessoa, o que está por trás da máscara. Muitas vezes os comentários feitos são voltados à questão da temperatura estar mais baixa, a respeito da pessoa estar com preguiça, a respeito da pessoa estar doente, a respeito da pessoa estar desmotivada. E isso é muito comum, especialmente nessa época do ano. E essa época do ano, num contexto em que todo mundo está muito confortável, é a época do ano em que você consegue fazer o melhor filtro do tipo de pessoa que tem um caráter mais bem desenvolvido e sólido, das pessoas que são a plebe existencial. A tônica é que toda a dificuldade que se nos afigura, ela é uma provação, um teste de Deus, e cabe a você, enquanto indivíduo, passar ou não do teste. E passar do teste é você prevalecer ante o obstáculo e continuar seguindo a trilha do herói. Na prática, a doença é um teste de Deus. Você vai deixar de trabalhar porque está doente? Você vai deixar de treinar porque está doente? Vai deixar de gravar o vídeo porque está doente? Tudo isso aí são testes. Chega o momento do treino, você sente o cansaço, fica até mais cansado. Parece que a febre aumenta psicologicamente. Porque o corpo quer ali o descanso. Ele tá pedindo a fraqueza se manifestando mais fortemente. E você vai se tornar o que você pratica. Então, se você quer se tornar fraco, você vai lá e repousa. Você vai lá e toma o caminho fraco. Se a doença é um teste de Deus, você, para prevalecer, precisa agir independentemente da doença, da maneira como você já ia agir antes. Independentemente da temperatura, agir como você agiria antes. Aí você está caminhando com o nobre, com a nobreza existencial, com a aristocracia. Esse tipo de gente rara se manifesta nesse tipo de época. É a melhor época para você filtrar. A pessoa que já está ali reclamandinho. Está confortável, cara. Olha para a Ucrânia, guerra. Olha situações adversas. O cara lá tendo que invadir um morro. O cidadão mal lá, o cidadão que está de luto, o pai morreu. A pessoa passando fome. Sabe? Deve ter um mendigo na rua nesse frio. Você aí todo no cobertor, no agasalho, reclamando. Isso aí tá falhando no teste. Quem passa no teste é a pessoa que vai se adaptar à situação, mas vai seguir agindo certo. Não é fingir que não existe. Não é falar pra si mesmo que não é. O cara tá menos 40. Você tá falando que tá calor. Isso é mentira. A verdade vos libertará. Então seja verdadeiro. Isso é uma coisa. Outra coisa, o cara ficar usando isso como desculpa para não agir certo. Usar a adversidade como um aliado da preguiça. A adversidade tem que ser um aliado da tua força de vontade. Que você chega e olha para a adversidade e fala, mesmo com você, mesmo com esse obstáculo, eu ainda vou fazer o certo, porque eu sou o senhor de mim. E o cidadão vai lá e faz, e se orgulha em dobro. Porque mesmo diante das vicissitudes, ele prevaleceu por meio do esforço, por meio da disciplina. Então há de haver esse cultivo e essa intencionalidade redobrada agora nessa época. Porque, como eu já havia dito, a maior parte das pessoas, inclusive pessoas que acompanham, não passam por muitas dificuldades na vida. Então toda dificuldade que aparece, ela é um presente, é um teste. Você tem que olhá-la não como algo a ser evitado. A tristeza que vem quando você toma fora, ela há de ser vista como um presente. Você há de meditar sobre ela e aprender sobre isso. Você olha para fora não culpando alguém, não buscando o remédio, não buscando a música que te dá a dopamina. E sim você fala, tá, o que há de errado em mim? Porque se eu fosse perfeito, não ia tomar nenhum fora. Se fosse perfeito, eu ia ser bilionário. Se fosse perfeito, eu teria o que eu não tenho agora. Então eu sou incompleto. E a culpa é minha. A culpa é minha. Então você perde a oportunidade de se voltar para si. E é uma oportunidade áurea. Então cabe a você olhar para essa dificuldade, qualquer que seja. Seja o frio, a doença, seja o luto. E você olhar e falar, tá, esse obstáculo é um teste. Então, na verdade, não é um obstáculo.
Porque o obstáculo atrapalha. Por mais que seja um obstáculo para a tua ação imediata, a longo prazo, o obstáculo é um meio para você conseguir a grandeza. Eu vi um cidadão que queria fazer corrida de rua, correndo em estrada de chão, com subida e descida, sendo que a corrida dele era em linha reta. Alguém falou, por que ele está criando obstáculo? Ele está dificultando o treino. Porque com treino difícil você se torna mais capaz. Então ele, para competir com um cara que só anda no plano, só fica correndo, fazendo 8 do Parque Bacaxeria ali, ele vai ter uma vantagem. Por mais que seja 10 km no relógio, o pace do cara seja melhor, o cara do parque, mas o cidadão que treina na dificuldade, no frio, na alta altitude, corrida de montanha com um desnível ali em pouco tempo, altimetria ali elevada, esse cara tá na vantagem. Vai ver a contagem ali vai ler o hemograma do cara, do cara que faz trilha na montanha. Então você tem que ver que a pessoa, o atleta de ponta, ele cria dificuldades para si mesmo. E a pessoa média, nós, no nosso dia a dia, a gente pode ter uma postura de atleta olímpico, que é ver as dificuldades como algo que veio para nos testar. Porque na verdade, é provação divina. Deus quer ver a gente prevalecer sobre isso. Só que muita gente cai. Vou dar um exemplo, uma doença, qualquer que seja. A pessoa fala, vou ficar parado aqui, vou fazer nada, aí não sai de casa, não vai tomar o sol, é porque dá muita preguiça a doença. A pessoa não faz nada, fica no ócio, tomando remedinho. Primeira coisa, qual é o remedinho? Qual é o remedinho? Eu não tô falando, novamente, toma isso com grano Salles. Vamos supor que seja um vírus, um negócio que não tem remédio, tá? Vamos lá, antes que o cara venha falar que eu sou maluco. O vírus, você tem que estar com o vírus aí, beleza. Aí você não tem um tratamento pro vírus, você tem um paliativo, que você cura sintoma. Você não consegue ficar com uma febrezinha aí? Você não consegue ficar com uma dor no corpo aí? Dor na articulação, não consegue? É muito pra você? Você tá sensível quando eu falei isso? Já sensibilizou já? Você quer que eu pare de falar? Esse tipo de público não é meu público, não pode. Você tem que encarar aquilo como, cara, é isso. Essa dor eu tenho que prevalecer sobre, porque isso aqui não é nada. A vida é muito mais difícil do que isso. Tem que tomar remédio por causa dessa dor. Imagine quando meu pai morrer, então. Imagine quando, sabe, meu melhor amigo me trair. Imagine, então. Porra. Isso não é nada. Isso é pouco. O cara não deveria nem se orgulhar disso, porque é básico. Tem cirurgia, coisa assim, aproveita aquele momento, alguém vai tirar teu sangue, coisa básica. Faça do jeito mais difícil. Do jeito mais difícil, cara. Porque... E essa é uma questão complicada de explicar. Mas... não é um manual. Eu noto que a boa filosofia busca traçar o que seria o bom caminho para uma existência e não ficar em masturbação mental a respeito do buraco negro, a respeito lá do Toon, no Aristóteles, mas sim chegar e falar, tá, eu quero entender esse negócio, essa vida, quero entender o que eu quero entender o que é excelência, o que é admirabilidade, o que eu não gosto, quero entender tudo isso. E eu cheguei a uma síntese que é o caminho fácil é o caminho pro inferno. E o caminho difícil é o caminho pro paraíso. É difícil. E você vê, o caminho do pecado é o mais fácil. O caminho dos excessos negativos, nefastos. Então você tem que ter esse crivo, essa clave interpretativa para interpretar os fenômenos do mundo, e naturalmente você vai chegar a essa conclusão que eu falei. Que é assim, você olhou uma vicissitude e você chega, opa, isso aí, se eu tomar o caminho fácil, é o caminho ruim, é o caminho que leva para a obesidade mórbida, é o caminho que leva para o crime contra o próprio corpo, leva para a pessoa parasitar os outros, ser sustentado pelos outros, sempre olhar para fora, culpar os outros. Aluno falando, a merenda tá ruim, cara, é de graça. Por que você não compra o lanche? Fica reclamando, o bagulho de graça pra você, cara. Graça não, na verdade, é o que tem que pagar. Os outros têm que pagar esse negócio. Reclamando, a mentalidade é muito diferente, cara, a mentalidade verdadeira, provedora. Você tá reclamando, compre.
Aí você compra o que você quiser, mano. Se você quiser tomar cachaça no lanche, cara, daí tem que levar escondido, porque a escola é ditatorial. Mas se você quiser levar caviar pro lanche, leva. Tem que ter dinheiro. Trabalha, por que não trabalha? Então, deixa o saco. Tá parasitando o dinheiro dos outros ainda com esse negócio, cara. E aí é muito comum essa mentalidade. Você culpa o outro. É culpa da doença que eu não fui treinar. É culpa da... Não dá. É tudo culpa de alguém. É culpa... Não. Essa adversidade, isso que veio é o que veio. Eu não controlo. O que veio, deixei. Vamos entender que o caminho difícil é o bom caminho. É a boa trilha. E vamos entender quais são os pressupostos desse caminho difícil. E outro pressuposto, além de ser a dificuldade boa e a facilidade ruim, é a noção de mérito. E a noção de mérito eu aplico ao prazer. E existem vários prazeres, mas eu vou trazer o prazer, aquele prazer carnal. É o prazer que você sente de fato ali. E o prazer merecido é aquele prazer que você conquista por meio de uma construção, por meio de uma ação construtiva difícil de início. Que depois você para e olha para trás e vê a construção, vê que o esforço que você fez trará bons resultados e você tem prazer com isso. Tem os prazeres biológicos que geralmente advêm dessa ação construtiva. Se você estudou de uma maneira engajada, você ter ficado engajado por 1 hora te trará prazer. Cansaço, mas prazer. Também um exercício físico, um cardiovascular, aquela clareza mental, a endorfina liberada, um de hipertrofia, você faz certinho, sem distração, la même chose. Então você continua com as ações construtivas, o prazer merecido, noção do mérito. Tem a noção contrária, que é aquele prazer do consumo. E aqui eu coloco um aviso já de antemão. A pessoa chega e fala assim, eu mereço comer esse doce à noite porque meu dia foi difícil. E aí eu sinto que a pessoa está usando contra si mesmo essa noção do mérito. Porque o espírito humano, ele pensa que merece tudo. O corpo desejante, ele merece tudo. É tudo culpa do outro, você é o coitadinho, você merece tudo, merece o amor. Né? Por que a loira não tá com você agora? Você merece, cara, você é tão legal, tão atraente, tão tudo. É porque falta de autocepção, percepção de si. Olhe para si mesmo, se compare com os grandes, você verá as diferenças. Tá? E também tem que ter atitude, né? Você tem que agir, fazer acontecer. O homem é quem conduz, não do corduco. Vamos lá. Pessoa se enganando. Esse mérito é muito mais associado à ação e recompensa. Não distorça isso. Então, quando a pessoa chega e fala essa questão de trabalhei muito duro, então vou comer o chocolate, é Skinner, o cara tá se tratando igual o cachorro, Dr. Pet, né? O cara, pô, eu fiz isso, então toma recompensa. Mas é auto-engano na sua essência. Porque geralmente o trabalho da pessoa não é tão difícil assim, não. Auto-engano. Ele está insatisfeito, mas busca um caminho fácil para essa insatisfação ser temporariamente baixada, ofuscada por esse prazer de consumo. Então o cara consumiu para ofuscar uma insatisfação que ele poderia resolver de maneira masculina por meio do entrar, ver que existe um problema que ele poderia sanar, por exemplo, mudando de trabalho, se esforçando mais, fazendo ali um negócio na lateral para ver se ele consegue sair da roda de rato, que é o lugar em que a pessoa fica correndo e não sai do lugar. Se a pessoa também pode mudar os hábitos dela, talvez esse cansaço, esse estresse no dia a dia seja advindo de uma pessoa que ficou a vida inteira agindo mal, não no sentido do trabalho, mas a pessoa tem uma postura errada, a pessoa trata os outros mal, aí fica estressado, não entende por quê, culpa o trabalho. Mas muitas vezes o trabalho, um mesmo trabalho, para 10 pessoas diferentes, tem 10 resultados diferentes. Um sai extasiado, o outro sai deprimido. Mas é o mesmo trabalho, horas. Primeiro, as duas pessoas são diferentes, a constituição delas naturalmente, lares diferentes.
genética é diferente, o que é diferente. Pega um cara como eu, estonteante, pega lá o cidadão, o Cleberson, complicado. Então eu entendo, a vida dele não vai ser tão boa, tão radiante, o mundo não vai sorrir tanto para ele. Mas cabe a cada um, enquanto ser, saber o que quer. E se você está num caminho que seja ruim para você, você vai ficar insatisfeito consigo mesmo e naturalmente vai começar a dar problema. E aí o cidadão começa a tentar usar desse tipo de consumo como fosse um remédio para a doença. O cara tá lá com a gripe, tomar um paracetamolzinho porque tá com a dorzinha, sabe? Lá dá a dorzinha, vou tomar um remédio, assim, minha gripe, não sei o que, gripe. Cara, o vírus não tem remédio que você jogar ali tô falando nesse caso em especial, na gripezinha. Não dá, cara. É isso aí. Ou você vai lidar com a dor, febre, coriza, coisa e tal, ou você vai começar a jogar o remedinho. Essa postura, ela é transposta para as outras áreas da vida. Igual que eu falei, a pessoa tem um problema no trabalho, ao invés de resolver essa questão, ou seja, a pessoa olhar para dentro e falar, realmente, daria para melhorar meu comportamento. Será que se eu tratasse as pessoas melhor, eu ficaria tão estressado assim? Será que se eu me engajasse mais na minha atividade, ao invés de ficar parando a cada 20 minutos para olhar o celular, para ir tomar cafezinho, para fazer atividades de pessoa apedêutica, será que se eu só chegasse, me focasse, fizesse por 2 horas o meu trabalho limpo, aí eu parasse 15 minutos pro café, para já dar uma caminhada, tomar um sol, depois voltasse, fizesse por 1 hora engajado, aí em 3 horas já teria feito mais do que a maior parte das pessoas faz em 2 dias. Porque a maior parte das pessoas ela não tem essa continuidade ali, esse tempo, esse ato temporal de 2 horas trabalhando em seguida, vai te dar engajamento, flow e produtividade. Não dá para comparar. Se você picar demais o seu trabalho, você não dá tempo de se engajar. Tem um tempo ali para você ativar gatilho de neuroplasticidade e também de engajamento. Dificilmente uma atividade vai te dar engajamento imediato. Tem que ser aquelas que envolvem tipo, luta ou fuga, vida ou morte. Mas a atividade típica de planilha de Excel não é dessa natureza. Então, mudança de comportamento, para você ter você precisa reprogramar-se. E para ter reprogramação, rapaz, tem que pensar, você tem que olhar, fazer um apanhado, tipo, o que eu faço no meu dia, o que tá certo, o que tá errado. Você pensa, e aí você vai lá e faz a mudança. E para você mudar de maneira definitiva, você precisa de esforço contínuo. Você precisa escrever. Você vai lá e escreve. Pega um papelzinho aqui, umas notinhas que escreva. Fala, ó, eu vou fazer isso. E isso aqui é um diferente, uma mudança. E você no final do dia para, olha e fala, tá, eu fiz essa mudança? Sim, muito bom. Não fiz, punição. Porque você tinha que ter feito. E é punição para você se lembrar que no outro dia você vai fazer. Porque você não é o tipo de pessoa que começa a dieta amanhã e já falha em 3 dias, porque tua dieta não é uma dieta pensada a longo prazo. Pensa a longo prazo. Você quer mudar seu comportamento para sempre. Eu detesto. Quando a pessoa chega pra mim e já fala, começou a dieta há 1 semana, eu tô com saudade de comer bolo. Cara, a tua natureza é inferior. Não precisa falar comigo mais. Você vai lá e coma. Não precisa falar pra mim essas paradas. Porque começa a dar uma ojeriza, começa a dar um negócio ruim pra mim. Okay? Eu entendo que a droga, ela vai dar esse tipo de efeito. A pessoa vai ter essa necessidade ali. Mas, cara, tem coisa que tem que guardar pra si mesmo. Senão você vai causar reação adversa no outro. Tipo, você tá doente, vai falar com a pessoa pode ter uma reação assim, pô, ele tá doente. Sabe? Sai daqui com esse vírus, seu maluco, seu contaminante. Tipo, eu entendo. Mas agora a pessoa vem com esse papo, é a mesma coisa, é contaminante. Tipo, a pedeutice ali, ou sai com esse vírus, a pedeutice pra mim. Vai embora. Sabe? Aqui é a nobreza intelectual. E aí você tem que ter essa noção pra quando você estiver saindo do buraco da existência, que esse vício em doce vai se manifestar. Né? Mas é uma questão de etiqueta. Você nem fala isso aí. Não fala que tá com vontade, né? Guarda isso pra você. Sabe? É feio. Pelo amor de Deus, cara. Etiqueta básica. Não fala que gosta de doce. É vergonha. É igual o cara faz um negócio no quarto escuro, escondido, e fica falando em público que tá com vontade de fazer. Isso ele não fala, né? Mas do doce ele fala. É pecado também, cara. Só que é mais bem aceito socialmente. Porque a maior parte das pessoas é assim. O cara não entende que o cara querer comer a comidinha lá no final do dia, na verdade, é só um meio pro cara não parar pra pensar, usar essa 1 hora que ele tem, essas 2 horas aí, pro cara vendo série, comendo doce. O
cara desliga tudo, fica no escuro, porque é o momento da noite e é o momento da escuridão. Você tem que honrá-la. Pensar em silêncio. Tirar esse estímulo todo. Cara, essa mulher que você tá falando não tá nem pra você, cara. Vídeo que você tá vendo aí não muda nada, te contamina. Pode desligar tudo, não dá nada. Você não vai perder nada com isso, cara. Sabe, dá boa noite pra tua mãe, teu pai, pro povo que de fé mesmo, pro melhor amigo, não sei o que. Você namora pra namorada, lá pra esposa e tal. Pra pessoa de fé, pro povo que é bom, que tá com você mesmo. A voz, beleza, esse povo aí você dá crédito. Mas é isso, é rápido, conciso, sabe? Você tem que ser compendioso, lacônico. Aí você vai lá, beleza, terminou isso. Aí você vai e escreve o que eu quero mudar, porque se você tá com vontade no final do dia de fazer algo muito assim, tem alguma coisa errada, cara. E é verdade, mesmo a pessoa com a rotina boa, ela vai ter vontades e desejos. É obstáculo, é teste divino, cara. E cabe a você, enquanto gente forte, ficar focado na tua missão, usar a tua força de vontade e ver que a vida é desafio e nunca acaba. Então, assim, você vai ter a rotina perfeita e ainda assim você vai ter vontade de fazer coisa errada. Desejo. É o espinho na carne, isso o apóstolo Paulo fala, não tem jeito. A gente nasce assim e vai morrer assim. Então a gente tem que aceitar a nossa condição humana, amá-la. E tudo tem um propósito, velho. Você tem que seguir firme na tua ação. E tudo teste, isso aí, tudo é um teste. Então, prevaleça, seja o melhor.